Não, sério, que ele ensinou, por quê? Porque o povo era teimoso, irmãos. O povo de Deus era teimoso, era obstinado, eles queriam fazer a vontade deles, não queriam fazer a vontade de Deus. Então Deus permitiu que isso acontecesse, assim como permitiu, como já falei, sobre algumas práticas errôneas, Ele permitiu, né? Irmãos, é terrível. Irmãos, agora nós vamos para uma mensagem interessante. E agora vamos ficar um pouco da escritora cristã, Stephen Ellen White, o que ela diz sobre a alimentação e sobre o uso do carne, irmãos. Irmãos, eu tenho esse livro aqui, nessa mesma capa aqui, ó, A Ciência do Bom Viver. No meu canal, se vocês forem entrar, irmãos, você vai ver no fundo, na biblioteca eu tenho, essa capinha aí, esse livro aí, e outros que eu tenho aí. Eu tirei desse livro aí, olha só que interessante. A carne como alimento, né, no título 24, na página 313, o que ela fala sobre a carne, irmãos? Olha só, você sabe que a Ellen White, ela é uma verdadeira profeta e tem esses conselhos maravilhosos para cada um de nós, certo? Vocês creem que ela é inspirada por Deus? Se vocês creem, então, ela é verdadeira e vamos obedecer, certo? Primeiramente, nós exaltamos a palavra de Deus. Agora, vamos ver o que ela nos diz mais aprofundadamente sobre a alimentação carne. A carne nunca foi o melhor alimento. Foi claro aqui para vocês, irmãos? Nunca foi o melhor alimento. Seu uso agora é, entretanto, duplamente objetável. Já está aqui dentro, irmão, acostumado já. Visto as doenças nos animais estarem, irmãos, crescendo com tanta rapidez. Os que ingerindo frequentemente, estão ingerindo frequentemente, se pudessem ver os animais ainda vivos, olha só que forte, e saber que espécie de carne estão comendo, iriam repelir enojados, tipo assim, não quero mais não, credo, você é nojento, eu estou comendo isso, é isso que eu estou ingerindo no meu corpo, é isso que eu estou comendo? Vamos lá, continuando. O povo come continuamente carne, olha só, continuamente carne, e cheias de quê? Micróbios, tuberculose e câncer. Você sabe que hoje, nos médicos, doutores, né, os especialistas nessa área, eles constam que muitas vezes o câncer é porque ingerir carne vermelha. É uma profeta de Deus verdadeira ou não? É ou não é? É uma verdadeira profeta, irmãos. Com certeza. Glória a Deus por isso, amém. Então, irmãos, olha só que doença que atrás. Assim, são comunicadas essas e outras doenças. Irmãos, esse livro é sensacional. Outro livro maravilhoso que eu vou mencionar aqui, tem aqui algumas passagens que eu peguei, é o Conselho sobre a Regime Alimentar. Esse livro eu ainda não tenho, irmãos, mas eu conheço várias passagens deles, irmãos. Né? Mente, caráter e personalidade. Quem não tem esse livro, volume 1, eu tenho os dois, o volume 1, né, do capítulo 1 ao 39, e o 2 do 40 ao 89, irmãos. É sensacional, irmãos. Muito bom. Esse livro é maravilhoso também, Ciência do Bom Viver. Então vocês viram os malefícios da carne, irmãos. Continuando ainda com esse título, subtítulo, né? Tema 24, na página agora 314 e 315. Né? Nós vemos a 313, agora 314 e 315, né? Com as partes. Uns irmãos de outras pessoas falam assim, mas Fabrício, o peixe é bom, tem a vitamina ômega 3, você tem. É muito bom, filho. E hoje, irmãos? Será que é bom? Hoje não é. Não é. Por quê, irmão? Porque o que acontece, grandes navios, cruzeiros, eles derramam todos os dejéteis no mar. Perfeito, Na irmão. água. E aí estão contaminados. E nos rios também. Está tudo contaminado, irmãos. Não é dos tempos bíblicos mais. Não é mais. Então, mais uma vez nós vimos que é mais sincero. Vamos ver aqui. 314 e 315. Em muitos lugares os peixes ficam tão contaminados com a sujeira que se nutrem, que se tornam causa de doenças. Esses dias teve uma pandemia que as pessoas estavam comendo peixe e estavam passando mal, a pessoa até estava morrendo. Há poucos dias agora. Pois é, irmão, tá vendo? Vocês estão vendo como é as coisas, como são as coisas? Prossiga, irmão. Hoje em dia tem criadores de peixe que criam os peixes com ração. Sim. Perfeito, exatamente. Então, assim, não é confiável. Nenhum peixe hoje em dia é confiável. Tá? Isso se verifica especialmente onde o peixe
está com contato com os esgotos de grandes cidades. Peixes que se alimentam dessas matérias podem passar grandes distâncias, ou seja, vários lugares, sendo apanhados em lugares em que as águas são puras e boas. Olha só, eles são tirados de águas puras para ser colocados em outros lugares impuros. De modo que, ao serem usados como alimento, ocasionam doenças e morte naqueles que nada suspeitam do perigo. Ela, eu vou começar agora, o irmão falando para mim, não, mas a carne do peixe é irmão. Ela falando para ele, né, assim sensado, não é mais confiável que antigamente. Eles acreditam que ela era, foi saudável. Já nos tempos da serva do Senhor aqui, que as escritos já não é mais, já não era mais. Porque quase tudo não é mais, até as legumes assim. Perfeito, irmã, isso mesmo. Agrotóxico, né? Isso, tudo contaminado com agrotóxico. A carne não alimenta ainda, página 315. Os mais morais, mais um texto interessante, morais do regime carne não são menos assinalados do que os físicos. A comida de carne é prejudicial à saúde, e seja o que for que afete ao corpo, né, o corpo todo, ser feito correspondente na mente e na alma. Então, os mais da carne, eles afetam o nosso corpo. Lembra que eu falei? Tudo que afeta a mente afeta o corpo. Se você está com um tipo de depressão, doença, um grau, a depressão, por exemplo, no grau 1, que é o mais leve, então não adianta. Vai afetar o seu corpo também. Qual os sintomas da depressão, por exemplo? Você quer ficar deitado na cama o tempo todo, vamos dizer assim. Das características de uma pessoa depressiva. Então, vai afetar sua mente e seu corpo. Você vai querer ficar deitado. Sua mente está já toda distorcida, deturbada, doente. Então, vai passar pelo seu corpo. Então, afeta tudo. E isso tem a ver com a alimentação. Né? Isso tem a ver com a alimentação. Pensar na crueldade que o regime de carne envolve para alguns animais e seus efeitos sobre os que inflige e nos que absorve. Como isso destrói a ternura com que devemos considerar as escrituras. Irmãos, eu creio, eu vou citar esse slide aqui, não é agora, mas depois. Eu creio que nós somos que comemos, irmãos. Os animais, irmãos, quando eles são levados para o matador, irmãos, eles vão com eles são racionais também, mas eu creio que sim, não como nós, mas assim, eles têm esse sentimento, eles sabem que eles estão indo ao matador. Então eles levam isso para isso. Então quem vai ingerir vai comer uma carne já com estresse, já doente, né? E foi comendo, isso transmite para o ser humano. E o ser humano o quê? Acaba sendo estressado, impaciente, egoísta, desnaturalizado. Todo tipo de defeito ela passa para nós, a carne, Irmãos, olha só. Como eu falei para isso aqui, no meu cotidiano dia a dia, eu vejo as pessoas como elas são, como elas nos tratam, né? E eu vejo o tipo de alimentos que elas comem. E eu vejo, ela é o que ela come, ele é o que ele come. Eu vejo isso nas pessoas, mas é nítido. Irmãos, eu louvo a Deus, nós temos a luz maravilhosa, meus queridos. Nós somos extremamente abertos. Ellen White, eu não lembro qual livro, ela fala assim, que nós somos escolhidos para sermos portadores de luz. Nós, a gente, somos um povo escolhido de Deus, irmãos, para pregar essa mensagem. E as 3 mensagens angélicas também. Né? Então nós temos a luz, irmãos, que ninguém tem. Ninguém tem. Então eu não digo um privilégio, meus filhos, mas uma responsabilidade que nós temos de pregar essas verdades para as pessoas que estão perecendo no mundo afora, meus queridos. Né? Vamos lá, página agora 316. Olha só quanto que eu li ali, mas tirei só alguns tópicos, algumas partes interessantes aqui. Olha só que interessante, eu já tive essa sensação aqui que ela quer escrever aqui. Olha só como ela é demais, irmã. Olha só. É um erro supor que a força muscular depende do uso do alimento animal. A gente acha que nós temos um físico forte, né? Por causa do alimento de carne. Já vi muitas pessoas, mais se deixar de comer carne, né? Onde trabalha, em outros lugares, né? Mas a carne tem uma proteína, tem vitamina, se deixar de comer, não vou ter essas proteínas. Eu vou ficar meio fraco, né? Não, você se engana. Vamos ver o que a irmã faz? Fala. As necessidades do organismo podem ser melhor supridas e mais vigorosas. Onde você pode desfrutar deixando de usar a carne para ser melhor. É a experiência própria comigo, meus queridos. Eu deixei essa sensação que eu tive, que ela deixou aqui, ó, foi claro na minha vida. Eu fiquei assim, nossa, sensação de, nossa, estou ficando muito magro.
Mas isso eu não deixei sobriamente, eu vou continuar, porque eu me confio na palavra de Deus e nos conselhos da Ellen White Feira. E tem gente que me criticou, irmãos, e gente da minha família, irmãos. Eu tenho uma tribulação muito grande em casa, eu sou nunca adventista em casa. Meus pais, meus irmãos, né, com todo respeito, são desgarrados, né? Eu amo eles de paixão. E já tive muitas tribulações com eles, irmãos, muitas discussões feias, né, fortes, pesadas em relação à minha crença. Mas nunca pensei em desistir. Eu coloquei isso na frente. Eu confio, irmãos. Você sabe que é isso, irmãos? É ter fé. E isso é ter fé, irmãos. Nós temos que exercer a fé. Porque Jesus nos ensina. Se nós tivermos a fé no tamanho de uma mostarda, já é grande, é capaz de mover montanhas, para fazer muitas coisas nas nossas vidas. Então, irmãos, mas eu louvo a Deus, irmãos, que a semente foi plantada ali e aos poucos está surgindo frutos, irmãos. Está surgindo frutos, irmãos. Graças a Deus. É difícil, mas não é impossível. Para nós pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Irmão, pode continuar. A minha filha, quando eu parei de comer carne, ela me levou no médico, falou para o médico: doutor, faça os exames, porque minha mãe está sem proteína, para ver como é que está a vitamina 12 dela, que ela não come carne. O médico falou: calma, vamos fazer os exames. Fez os exames, quando chegou lá, a minha vitamina está toda ótima, a única que estava baixa era a B12. Nossa, maravilha. A B12 não, a D. Que é o sol, né? Que é do sol. Né? Mas a B12 estava ótima, está vendo, Zene? Esse negócio de dizer que a B12 vem da carne, não é. Irmãos, eu tenho certeza que nosso vigor vai ser melhor, a disposição vai melhorar, com certeza. E eles veem a disposição que eu tenho, porque eu vou fazer 70 anos em janeiro. E eu tenho uma disposição que ninguém diz que eu tenho. E eu aumentei a minha saúde depois que eu fui adventista. Você teve anos, né? Eu vou fazer em janeiro, dia 9 de janeiro. Não parece, todo respeito, não parece mesmo, parece mais jovem. Mas eu estou bem ótima, né? Porque eu fui fazer um mês, eu fiquei na escola médica missionária com Kawazuki. E eu tirei um monte de coisa. Amém, glória a Deus por isso. Ele vai Olha só, continuar, vai encher mais os cereais com frutas, mexer. nozes e verduras contêm todas as propriedades nutritivas necessárias à bolsa. Irmãos, não precisamos de carne, gravando automaticamente. Larga gente que come carne, irmãos. Isso é um alimento, não é então já atingiu, mas pode continuar, normal. É um estimulante, carne. É um estimulante, não. Você come, você quer mais. Você come, começa a querer mais, não dá. É igual o café, por exemplo. Tem irmão da nossa igreja que não larga. Porque quando ele fica um tempo sem tomar, já acostumou, dá dor de cabeça. Você entendeu? Porque é uma cafeína. Você sabe que na farmácia, nas drogarias, você vende remédio para dor de cabeça. E o que tem no remédio para dor de cabeça? A cafeína, né? Para aliviar a dor, o estresse da cabeça. Vocês entenderam? Opa, um problema técnico, né? Normal. É porque eu fiquei muito tempo sem mexer, né? Tá. Então, houvesse uso de carne sendo essencial à saúde e à forma e à força do alimento animal haverecido, que, irmãos, incluindo o regime do homem desde o princípio. Se tivesse tudo isso que a medicina mostra mesmo, faz mal, mas se fizesse bem, desde o princípio Deus já estava dando pra gente, ó, come de carne, né? Não é fruta, não precisa de comer não, né? Legumes não, né? Verduras não, né? Cereais não, é carne. Que isso faz bem à saúde, não, é ao contrário. Deus deu um alimento natural, nozes, castanhas, cereais, vegetais, para melhorarmos, meu Deus, atendermos a Deus, consciência, razão limpa, pura, corpo limpo, igreja limpa. Nossa igreja nos tem limpo. É isso. Se não fosse isso, já daria carne desde o princípio, se fosse boa mesmo. Não é, irmãos, não é, irmãos. Vamos lá, próximo slide. Ainda como, né, página 316 ainda, ó. Quando se deixa o uso de carne, há muitas vezes uma sensação de fraqueza, uma falta de vigor. Verdade? Muitos alegam isso como prova de que a carne é essencial. Eu já falei para vocês. Mas é devido a ser o alimento desta espécie estimulante, como eu falei para vocês, olha só, a deixar o sangue febril e os nervos estimulados, que assim se ele sente a falta. Alguns acham tão difícil deixar de comer carne como é o belo deixar a bebida, mas se sentirão muito melhor com a mudança. Irmãos, como a irmã disse aqui, se sente melhor, né, irmã? Sim, com essa mudança. Amém. Eu também, irmãos. Glória a Deus por isso, irmãos.
Nós devemos testemunhar essas verdades, meus irmãos. Porque é muito melhor ser sentimento. Eu achava que não. Eu achava que a carne, nossa, carne, como ficar sem carne? Carne é muito bom, né? O gosto dela não parar. Mas não, irmãos. Lembra do sacrifício para Deus, sacrifício vivo, né? Importante. Quando se abandona a carne, deve ser substituída com uma variedade de cereais, nozes, verduras e frutas. É o que nós devemos fazer, irmãos. Eu gosto muito da castanha do Pará, irmãos. Substituto perfeito. Mesmo proteína que a carne. Perfeito. Com bastante. 3 castanhas do Pará por dia. Isso, tem gente que come muitas, viu, mano? Meus pais comem um pacote. Não pode, né? Que faz mal, né? Os quais serão templos nutritivos e apetitosos. Então, com o tempo, nosso corpo vai se adaptando, se amoldando a esses alimentos que são nutritivos, irmãos. É o ideal, o essencial para nós, irmãos. Tá? Põe isso na mente de vocês, irmãos. Espalhe essa mensagem, irmãos. Agora, ainda o outro subtítulo, agora o regime alimentar e a saúde, na parte 310 desse mesmo livro. A ciência não ver, tá? Eu peguei outro tópico, outro título para poder explicar mais uma vez. Eu acho interessante. Esse aqui, irmãos, essa passagem aqui, ela não serve só para alimentação, né? Mas sim sobre os adouros que eu não vou abordar aqui, tá? Adouros é outro assunto, tá? Tem outras pessoas que pregam poder usar adouros, né? Eu fiz um vídeo também no meu canal, alertando as pessoas que adouros, brincos, não é lícito de um cristão modesto se vestir, né? Vamos lá. Nosso corpo é a possessão de quem, irmãos? Deus, Cristo. E não nos achamos na liberdade de fazer com ele o que nos muitos dizem assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não é assim que as pessoas dizem? Eu faço o que eu quero para o corpo. Como que eu quero, ver o que eu quero. Está errado, irmãos. Nós lemos no total, 1 Coríntios 3, 17 e 1 Coríntios 6, 19, 20, que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E Deus paga um preço alto para nós glorificar a Deus. Não é isso, irmãos? Então nós devemos sim obedecer a este mandamento sobre a alimentação, irmãos. É um fato isso. Todos quantos compreendem as leis de saúde devem reconhecer sua obrigação de obedecer a essas leis estabelecidas por Deus em nossos seres. Eu não coloquei mais adiante nesse tópico aqui, nesse verso, fala assim que é um dever nosso obedecer essas leis. É obedecer. Um dever nosso. Entendeu, irmãos? Então é assim, irmãos. Nós pensamos assim, nós. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Então eu quero, ninguém manda em mim. A Bíblia não está dizendo isso, diz aquilo, eu posso o que quero. Pega o texto de 1 Coríntios 10, tem um Paulo fala, né? Portanto, quer comer não quer mais, eu faço outra coisa que qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Eu estou comendo, bebendo refrigerante, eu dou glória a Deus, graças a Deus, estou comendo refrigerante que tem na casa. Mentira, irmãos. Contextualizar o texto fala de. Eu vou pensar depois, eu gosto às vezes de antecipar, mas eu deixo para depois também para mentalizar a nossa mente. O texto fala de carnes sacrificadas, aí do povo, os pagãos estavam sacrificando, carnes limpas ainda, e era da consciência de cada um. Paulo está falando assim, explicando, da consciência de cada um. Se você quiser comer, não se sente culpado. Se você quiser comer, pode comer, é carne limpa. Se você não quiser, não tem problema com comer, então glorifica a Deus. Por isso, se você está comendo, glorifica a Deus, é carne limpa, irmão. Contexto de carnes sacrificadas a ídolos, né? Ok? Agora que esse livro aqui também não tem, irmãos, ó, mente, caráter e personalidade. O volume 1 e 2 eu comecei para vocês. É fantástico isso. Olha só que eu tirei só esse tópico aqui, ó. Pelo apetite, Satanás controla a mente. Página 387. Pelo apetite, Satanás controla a mente do ser todo. Milhares que poderiam ter vivido passaram para o túmulo como destroços físicos, mentais e morais, porque sacrificaram todas as suas faculdades à condescendência com o apetite, irmãos. Olha só quantas pessoas morreram sem a mensagem. Cabe a nós pregarmos. Elas morreram pelo que, irmãos? Pelo apetite. Satanás, trabalha, irmãos. Irmãos, é como eu falei para vocês, irmãos. Eu sei que é pesado isso, para mim ainda é, irmãos. Mas, infelizmente, nós dependemos de mercados, supermercados, para comprar essas porcarias, irmãos. 90, 95 que vem nas suas mercados são porcarias, irmãos. Ali é 10, 5% de coisas boas, produtos integrais, empresas grandes, importantes, por exemplo, a Superbom, por exemplo. Todos nós conhecemos a Superbom, vocês conhecem, né?
Presa de alimentos naturais, integrais da igreja de sétimo dia. Maravilhoso. Não existem coisas boas ainda nos mercados de qualidade, mas 90% são porcarias, irmãos. Às vezes nós oramos por aquele alimento, irmãos. Nós oramos, irmãos. Nós devemos orar sim pelo alimento, irmãos. Mas eu tenho, não vou afirmar certeza, mas eu acho que Deus ainda não aceita essa alimentação quando nós conhecemos a verdade, irmãos. Não aceita essa oração. Não aceita, irmãos. Então devemos tomar cuidado. Provérbios 29, 28, verso 9 fala, né? Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a minha lei, até a sua oração será abominável. Quando se fala lei, não é somente os 10 mandamentos, mas quando a Bíblia fala do Novo Testamento, lei, não é somente o decálogo, e sim o Pentateuco, a Torá, que é a lei de Moisés, escrita por Moisés, lógico, foi inspirado pelo Espírito Santo. Você entendeu? Então, requer todas as leis, não é só o decálogo, né? Então, irmãos, nós devemos sim pôr em prática isso, irmãos, e ser sinceros, irmãos. O que há nos mercados é porcaria, irmãos. Nós temos que ser sinceros. Essa é a verdade, né? Então, afeta todas as faculdades. Então, essas pessoas morreram todas destruídas de tanto alimentos errados, da forma errada, irmãos. Pessoas, eu vejo, elas comem 4, 5 vezes por dia, irmãos. Está errado, meus queridos. Nosso corpo, com alimentação vegetariana, nós podemos comer 2 vezes por dia, 3 no máximo, né? Pelo menos eu tomo a refeição, minhas frutas pela manhã, meu café da manhã, almoço e janta. E nem todo dia eu janto. E consigo ficar tranquilamente. Já fiquei mais de 24 horas de jejum, horas sem comer. Nós conseguimos, Senhor, basta confiar na mensagem bíblica, na mensagem da serva do Senhor. Não adiante. Olha só. Conselho sobre regime alimentar, a página 380. Olha só, interessante. De 1890. Aqueles que estão aguardando a vida do Senhor são vegetarianos? Né? Eu faço a pergunta, não é a pergunta. Não é todos. Não vão ser todos. Lógico que vai haver muita gente que comeu carne no céu, isso é óbvio. Mas estou falando com os que conhecem a mensagem. Vamos ficar bem claro isso, né? Aqueles que estão aguardando a voz, só para a serva do Senhor falar, aqueles que estão aguardando a voz do Senhor, a voz do Senhor, deixaram de quê, irmãos? É eu que estou falando, irmãos? É a serva do Senhor, né? Então, se você e eu estamos aguardando a voz do Senhor, nós devemos fazer o quê? Ser vegetarianos, deixar de comer carne. A carne deixará de fazer parte da dieta deles, de nós, os que estão aguardando na vinda do Senhor, vocês. É que a reforma em saúde e a mensagem de Apocalipse 14 estão juntas, é 2 pernas. Isso, vou mencionar aqui, perfeito, irmão. Não tem como fugir disso, irmão. É a razão, irmão, é mente limpa, mente pura, mente sã, irmão. Vamos lá, então ficou claro para vocês aqui. Quem está aguardando isso, você tem fé que Jesus vai voltar. Nós já ouvimos várias vezes nas nossas igrejas, nos cultos, a pregação, o ensinamento da alimentação, nós devemos deixar a carne de lado. Se nós devemos, irmãos, aguardar a voz de Deus, nós devemos deixar a carne de lado. É fácil. Aqueles que estão aguardando a voz do Senhor deixaram de comer carne. A carne deixará de fazer parte da vida deles. Então, glória a Deus por isso, irmãos. Lá no céu não vai ter carne. Então, como nós vamos adorar a Deus, né, racionalmente, como nós vamos. Irmãos, a única coisa que nós vamos levar para Deus é o nosso caráter, em respeito à obediência às leis para o céu. A única coisa que nós vamos levar para o céu é o nosso caráter. Não vai haver bebida alcoólica no céu, não vai haver carne, não vai haver músicas mundanas, que os cristãos, alguns cristãos aí, até a nossa igreja está querendo levar para o céu também as músicas mundanas, não vai haver lá. Então, irmãos, devemos transformar, renovar nossa mente conforme a palavra de Deus. Não conformeis com esse século, com os padrões, com esquemas deste mundo. A Bíblia é clara. Como eu falei para vocês, por mim já acabaria nesses 2 versos ali. Tem alguns versos na Bíblia, já pararia ali, meu irmão. Para mim já foi muito claro. Não é o mundo, irmãos, ele é contra a palavra de Deus. Nem sempre a multidão vem se ganhar, irmãos. Nem sempre a multidão está certa. Nem sempre, irmãos. E andar na contramão do mundo é difícil, cristão, irmãos. É muito difícil. Cabe a nós realmente ter pulso firme, confiar mais em Deus e resistir. As tentações são grandes, irmãos. São muito grandes em relação
a alimentação e outros aspectos mais, irmãos. Não é só a alimentação, nós estamos provados e tentados o tempo todo. É o tempo todo, não é, irmão? O tempo todo. Então, irmãos, eu criei, olha a pergunta que eu fiz aqui. Nós somos que comemos, irmãos? Sim, somos que comemos. Nós somos que comemos, né? Sim. Por exemplo, o alimento natural, ele é suave, ele é doce, cai bem, faz bem na saúde. Uma pessoa assim, ela não é doce, não é suave. Ela não é suave, tá? E que eu citei agora, que as pessoas comem o que querem e são brutas, devido ao animal já chegando, o matador já fica estressado. Nós comemos, nós ingerimos esses alimentos, nós parecemos com eles. Então, irmão, nós somos que comemos, meus queridos. Nós somos que comemos. Eu vejo isso na minha frente, dia a dia, no trabalho, onde eu estou, dia a dia na minha casa, na vizinhança, na minha comunidade, meus queridos. Nós somos que comemos. Nós temos muita falta de sabedoria, nós nos alimentamos de má forma, meus queridos. É nítido isso, eu vejo as pessoas brutas, não conseguem se controlar, não tem um domínio próprio. Vê pelo olho, né? Até o que a gente vê, tem que tomar cuidado. Né? Exatamente, ouve, vê, né? Então, porque nossa. a Eva foi comer o fruto porque ela estava o quê? De olho. Exatamente, né? A curiosidade, né? Nossa, sabe, esse é uma parte do conselho sobre a gente alimentar, tá, irmão? Página 145, quem tem, leia, irmãos. Esse livro que é fantástico, irmãos. Nossos sábios no comer e no beber mostram se somos do mundo ou se estamos entre aqueles a quem o Senhor, com sua poderosa cura, na verdade, sempre mundo. Irmãos, é isso. Nós comemos e somos, ainda demonstra quem somos, se somos de Deus ou do mundo. Se nós glorificar Deus através da alimentação, nós somos do Senhor. E se esses alimentos que as pessoas não estão comendo não estão de base bíblica, irmãos, pode ter certeza que são do mundo. Né? É ou não é? Foi o que falou.